Boa noite, meninas. Tudo bem? Deixa eu marcar o nome de vocês aqui, tá? Já a gente conversa. Então, nós já temos aqui a Monique, a Nayara, a Rayane, a Jennifer, a Nayane, a Natane, a Yasmin, a Sandy, a Rafa, Nathalie, muito bem. Vamos se organizando. Vamos pegar o edredom, cobertor aí, que o frio chegou, não é? Friozinho, né, gente? Imagina o inverno como que não vai ser. Se esse frio chega do nada. Simone também chegou agora, boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Enquanto isso, vocês vão se organizando. Esperar mais uns 2 minutinhos, ver se chega mais alguma menina. Que falta algumas ainda. Aí a gente começa a conversar sobre o conteúdo, tá bom? Maria Tereza chegou, boa noite, Maria Tereza. Já nós começamos. Ai, Maria Tereza, obrigado por ter lembrado. Muito obrigado, viu? De coração. Fiz 19 aninhos, sábado. Já tô na maioridade já. Já passei dos 18. Verônica, boa noite. Mais um pouquinho a gente começa, tá? Nayane. Muito obrigado, Nayane. Agora eu tenho que tomar cuidado que eu já vou preso, né? 18 anos. Luana também, boa noite. Muito obrigado pelo maravilhoso. Vocês que são os amores. Lorena chegou, boa noite, Lorena. Mais um minutinho, tá? Aí a gente começa. Pronto, já são 7h35, então a gente já pode começar, tá bom? A discussão das aulas. Aí as meninas que forem chegando, elas vão nos acompanhando, tá? Aí eu vou parando aqui, conforme elas forem chegando, e vou anotando o nome delas aqui para presença. Então, meninas, antes de começar, eu queria me desculpar, 1000 perdões, por ter enviado o material para vocês só ontem à noite, tá? Eu tenho que voltar a me organizar novamente, porque antes eu não estava com aula remota na escola onde eu trabalho, tá? Vocês não têm culpa disso, óbvio, mas estou tentando aqui desabafar um pouco da situação.
nós só fazíamos videoaula. Então, essa semana começou gradativamente as aulas online, não é? As aulas remotas, ao vivo. Então, tomou um pouquinho de tempo. A partir da semana que vem, volta 100%. Enfim, que nem a gente aqui, né? Aula ao vivo. Lá vai ser geral. E eu dei uma atrasadinha no meu tempo, enfim. Mas já consegui me organizar. Vou começar a mandar com antecedência o material para vocês, que nem fazia anteriormente. É só essa semana aí que eu dei uma enroscadinha. Peço mil desculpas, tá bom? Então eu entendo se vocês não conseguiram ler o material, se vocês não conseguiram assistir a videoaula, né? Até mesmo pelo tempo de vocês, eu sei que vocês também têm os afazeres. Então, se acabaram não lendo, ou não assistiram a videoaula, ou enfim, sem problema nenhum, tá? Pela discussão que nós vamos fazer aqui hoje, vocês vão entender. Então, deixa eu anotar a Kelly aqui, que chegou agora. Hoje vocês vão perceber também que o meu ritmo está um pouquinho mais parado. Por quê? Hoje de manhã eu fiz uma endoscopia. E eu imagino que na hora da endoscopia, eu não sei se vocês já fizeram, eu imagino que tenha machucado por dentro essa região aqui, ó. Né? O comecinho do esôfago, eu imagino que o caninho deve ter raspado, alguma coisa arranhada. Eu tô sentindo bastante incômodo. Então, na hora que né, que eu salivo, que eu engulo a saliva, eu sinto que dá uma rasgadinha aqui, até um incômodo mesmo. Então, né, se fala muito, muito rápido, vai salivando mais. Então, eu vou tentar num ritmo mais tranquilo, né? Hoje vocês vão até agradecer que eu do 220 eu fui para 110. Realmente, por essa dor, por esse incômodo, tá bom? A Fernanda também chegou. Boa noite, Fernanda. Bom, então nós vamos dar sequência aos estudos dos fundamentos sociológicos da educação. Desde a semana passada, nós já iniciamos o segundo bimestre, tá? Quando nós começamos a falar do Max Weber, ainda falando de um sociólogo, de um pensador dentro dessa área do estudo da sociologia. Já passei o trabalhinho da semana passada. Essa semana tem um trabalhinho. Eu não sei se vocês perceberam, mas na folha que eu mandei para vocês, no cabeçalho, eu esqueci de deixar um espaço para vocês colocarem o nome de vocês para me entregar. Então, as alunas que preferem, né, e tem como fazer a impressão da folha da atividade e fazer para me entregar, vocês vão reparar que não tem o campo para vocês colocarem o nome de vocês. Escreve em cima, normal, o nome, né, solto lá em cima, sem problema nenhum. Aí as meninas que estão passando a limpo, para poder entregar o trabalho, aí não esquece de colocar um nome também, tá? Foi um erro meu de digitação que eu esqueci de colocar, mas para os próximos eu já tô me organizando para isso, tá bom? A Cleia chegou agora também. Cleia, boa noite. Muito obrigado também pelo feliz aniversário. Então, meninas, nós damos, né? Continuamos nessas nossas aulas remotas, aulas ao vivo aqui. Então, a questão dos trabalhos continua o mesmo, tá? Vocês vão fazendo o trabalho, vocês vão guardando. Quando voltar, os trabalhos lá do primeiro bimestre e o trabalho deste bimestre, segundo, né? Que você já tem dois, tem o da quinta passada e tem o de hoje, vocês vão entregar tudo junto. Lembrando que as notas que vão ser lançadas no sistema, elas são parciais, elas ainda serão fechadas. Bom, tudo isso vocês já sabem. Hoje, nós vamos focar os estudos sociológicos dentro dos fatores que regem a nossa sociedade atual. Como assim? Os conteúdos anteriores foram justamente para nós entendermos o que é a sociologia, o surgimento da sociologia, como essa sociologia chegou aqui no Brasil. Depois nós conseguimos, né, nós fomos falando dos principais pensadores sociológicos, né, os três principais nós falamos, embora nós falamos do Augusto Comte, mas os três, que é dito, né, o tripé, os pais da sociologia, são justamente o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Então nós estudamos essa sociologia pensada lá no século XVIII, século XIX, século XX. O que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, tá bom? Esse conteúdo que vai se estender no segundo bimestre, é entendermos agora a nossa sociedade, tá? Quais são os fatores, quais são as características sociais
atuais que, de uma forma ou outra, implica na nossa vida, na vida do indivíduo. Então, nós entendemos lá na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, vimos as concepções da época, enfim. Só que agora nós vamos começar a inclinar os nossos estudos para a nossa sociedade atual, tá bom? Quais são as perspectivas dessa sociedade atual? Né? O que se rege nessa sociedade atual? O que nós vivemos, né? O que essa sociedade dita que interfere diretamente na nossa vida, nas nossas ações. Então, a aula de hoje, nós vamos falar de 3 fatores que está implícito na nossa sociedade e que nos atinge direta e indiretamente, que é o neoliberalismo, a globalização e o multiculturalismo. Além de entendermos, tá, essas 3 características sociais que estão presentes nos dias de hoje, nós vivemos nos debatendo com essas 3 características sociais atuais, qual é a perspectiva, né, qual que é a visão da educação relacionada a elas. Porque se uma vez o neoliberalismo, o multiculturalismo e a globalização está inserida na sociedade, implica na vida do indivíduo, como que a educação encara essa situação e como que a educação, de alguma forma, ela se movimenta para poder atender essas necessidades que esses fatores acabam implicando. Tudo bem? Então, vocês têm, né, não sei se vocês tiveram acesso ao material, a apostilinha, tá? Eu tenho ela aberta aqui também, deixa eu me organizar aqui. Beleza. Tem a apostilinha aqui, tá? Ainda lá do Barbosa e Rosa, que nós estamos nos fundamentando. Neoliberalismo, globalização, multiculturalismo e educação. Então, tem alguns trechos que eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura, tá? Nesse material. Então, quem não conseguiu fazer impressão, abre no celular ou abre no computador, enfim. Em algum dispositivo aí que vocês não estejam usando, abra uma apostilinha. Mas se não tiver como, sem problema nenhum, tá? Aí eu vou falar a parte que eu vou ler, que, né, para a gente poder discutir dentro do que está ali. Nós vamos começar, então, dentro dessas 3 características, falando do neoliberalismo, tá? Primeira coisa, o que nós temos que entender? Que o sistema que rege os dias atuais da nossa sociedade é o sistema capitalista. Aquele sistema, desde a Revolução Industrial, Revolução Burguesa, Revolução Francesa, ele se estende, né, ele se estende até o dia de hoje. Obviamente que dentro dos passares dos anos, né, dos séculos, esse próprio sistema capitalista, ele foi sofrendo transformações, ele foi sofrendo modificações para se chegar ao sistema capitalista que nós temos hoje, tudo bem? Então, hoje nós temos uma doutrina política e econômica chamada de neoliberalismo. Eu não sei se vocês já escutaram, mas em jornal, muitas das vezes, dependendo do noticiário, eles falam muito dessa palavra neoliberal, o neoliberalismo. Então, o que é isso? Então, quando falar em neoliberalismo, nós vamos entender uma doutrina, ou seja, regras políticas e econômicas que a nossa sociedade está seguindo, tá? Para vocês terem uma ideia, essa doutrina neoliberal, né, o neoliberalismo, ela é vigente na nossa sociedade entre os anos ali 1970 e 1980. E ela surge lá no Chile, na Inglaterra e nos Estados Unidos, essa tendência neoliberal. Lembrando, gente, que essa tendência neoliberal, ela está implícita no sistema capitalista, tá? Que é o sistema vigente hoje. Então, hoje nós vivemos num sistema capitalista neoliberal. Então, nós vamos discutir agora quais são as características desse sistema capitalista neoliberal, que é vigente na nossa sociedade, e que interfere diretamente na nossa vida. Principalmente quando nós formos discutir algumas coisas em relação às críticas a esse sistema neoliberal. Tudo bem? E se nós estamos falando em sistema capitalista, nós temos que pensar em toda a ideologia discutida lá atrás pelo Karl Marx, quando fez a crítica ao sistema capitalista, lembra? Então, todo aquele movimento, né, toda aquela crítica, todo aquele levantamento que ele fez, está também presente até o dia de hoje, relacionado ao nosso sistema.
Então, eu destaquei aqui, dentro de tudo que vocês têm no material, quais são as características, tá, dessa doutrina chamada neoliberal. A primeira característica que eu notei aqui para vocês é que o Estado, tá, ele tem mínima intervenção na economia. Então, a tendência neoliberal é o seguinte: a economia, né, dinheiro, produção, ela tem que ser independente do Estado. O Estado tem outras funções, tá? O Estado, por exemplo, ele tem que dar as condições básicas para os indivíduos, principalmente para a classe pobre. O que seriam essas condições básicas? Transporte, saúde, educação. E a economia, ela ficaria num outro viés. Então, o Estado não interferiria nessa economia. Então, veja, uma vez que a função do Estado, qual que é? É cuidar, é tratar do povo que ali está. Então, quando tira a economia do poder do Estado, que é uma da característica do neoliberalismo, né, quando tira esse poder econômico do Estado, está dando livre movimento, livre dinâmica para a economia, para que ela se faça da melhor forma possível para o sistema capitalista, sem sofrer nenhum tipo de interferência do Estado. Então, essa é a primeira característica que nós vamos pensar. Tudo bem? A mínima intervenção do Estado na economia, tá? O mínimo possível para essa economia ela ser independente do Estado, né? Para poder traçar as suas estratégias, tratar a sua dinâmica, tratar a sua forma capitalista de ser, sem o Estado influenciar o mínimo possível para essa economia ter uma liberdade para poder existir. Tá bom? Então, o Estado ele deve garantir os direitos básicos da população. De que forma? Pensa-se muito no Estado neoliberal nas privatizações. Eu não sei se vocês já escutaram a palavra privatização, né? Privatização das estatais, né? Vende as empresas brasileiras, né? Para outros países, e esses países vêm interferir na nossa economia local, enfim, né, porque eles compraram, eles têm poder a isso, tudo bem? Então, o privatizar. Então, a ideia neoliberal é a privatização, até mesmo da educação, até mesmo da saúde, ou seja, privatizar todo o sistema que existe dentro do Estado, para o Estado ter menos trabalho possível, e essas empresas que compram, né, que investem nessa privatização, que toma cuidado, né, que cuida. Aí pensa-se o seguinte: mas é a pessoa pobre, né, e o pobre, como que fica nessa questão se vai privatizar, por exemplo, a educação? E aquela história de educação para todos, né, lá na nossa Constituição que já é garantida, como que fica essa questão? Não, o Estado vai garantir a educação para todos, né, para aqueles que não têm a condição de pagar, porque privatizou, né, se tornou privado a educação, por exemplo. A partir de bolsas, né, vai oferecer bolsas para essas pessoas, né, pobre, ou também vai financiar para que eles paguem. Tudo bem? Deixa eu escrever aqui o nome da Pamela, gente, senão eu esqueço, tá? Então, uma outra característica dessa doutrina neoliberal é a privatização das iniciativas privadas. Tá? Aliás, a privatização pela iniciativa privada. Tá bom? De toda essa questão do nosso sistema de previdência social, a questão da saúde, a questão do transporte. Obviamente que privatizado, essa empresa ela vai dar muito mais qualidade, ela vai investir nesse setor, uma vez que você está pagando por ele. Tudo bem? Uma outra característica do neoliberalismo que eu marquei aqui é a flexibilização das leis trabalhistas. Ou seja, se o Estado não tem muita interferência na economia, num sistema neoliberal, esse neoliberalismo, as pessoas que estão no controle, não é, dessas privatizações, dessas estatais, desse modelo econômico, são justamente eles que vão reger as leis trabalhistas da melhor forma que convém a eles. Não pensando nos trabalhadores, mas pensando na questão da exploração realmente, na questão do lucro, nunca pensando no trabalhador, mas nele. Então tem essa flexibilização das leis trabalhistas, né? Jornada de trabalho, salário, condições, benefícios, fica muito a cargo das pessoas que estão controlando essa doutrina e não do Estado.
Lembrando que o Estado tem pouquíssima interferência em toda essa doutrina política e econômica chamada de neoliberalismo, tá bom? O neoliberalismo, ele chega aqui no Brasil, tá? Em duas fases. Ele chega primeiro, assim, com grande ênfase com o Collor. Eu não sei se vocês lembram, lá em meados de 1992, né, o Collor, que foi aquele presidente que sofreu impeachment, lembra? Ele foi um dos primeiros a potencializar essa questão neoliberal das privatizações das estatais aqui no Brasil. Só que ele sofreu o impeachment, enfim, ele foi afastado. Só que ali em meados de 1994, 95, 96, nós temos aí o governo do Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Aí sim, essa questão neoliberal ganhou muita força no Brasil, com todas essas suas características, tá bom? Flexibilização dos direitos dos trabalhadores, a questão das privatizações, olha o tanto de empresa privatizada que nós temos, e hoje nós temos também um governo que tende muito para essa doutrina neoliberal das privatizações, não é? Privatizar todas essas estatais, né, que nem olha muito na privatização da Petrobras, da Copel, da Sanepar, enfim, não é? Vender isso para iniciativas privadas para que eles controlem e a gente paga para eles a prestação de serviço. E o Estado vai cada vez ficando afastado desse controle. Tudo bem? Bom, críticas. Quais são as críticas ao neoliberalismo? Eu anotei aqui. Minimiza os direitos dos trabalhadores. Então, uma vez que tem a flexibilização das leis trabalhistas, obviamente que tira muito poder do trabalhador. Porque se é uma tendência capitalista de exploração, de lucro, o trabalhador, ele vai ser o pé dessa pirâmide aí, ele nunca vai chegar lá no topo, coitado. Tudo vai arrebentar para ele. Outro ponto, né, outra crítica aqui que eu marquei foi o aumento da desigualdade social, porque, obviamente, se nós estamos falando em privatização, nós estamos falando em iniciativa privada, nós estamos falando em pagar pelo serviço, a desigualdade social vai aumentar muito mais, porque só as pessoas que têm poder aquisitivo vai ter acesso a isso. Vamos pensar, por exemplo, nos planos de saúde, né, a pessoa que tem um plano de saúde e a pessoa que precisa do sistema de saúde, por exemplo, do SUS, né? Hoje, se nós colocarmos uma comparação, a gente vê esse tipo de qualidade, mas a pessoa que precisa, não é, ter um atendimento de saúde melhor de qualidade, precisa pagar um plano de saúde, né? Então precisa investir. Mas é a pessoa que não tem condição. Se a pessoa que não tem condição fica à margem do SUS, enfrentando filas e mais filas, esperando liberação de exame, toda essa história que a gente sabe, enquanto construção histórica, quanto que é difícil lidar com isso, tá? Então o aumento da desigualdade é muito maior. Então nós sabemos que a educação privatizada, né, de escolas particulares, em termos de qualidade, fica muito acima da qualidade das escolas públicas. Mas essas pessoas que não têm acesso à escola particular, então tem um rendimento menor, uma qualidade menor. Infelizmente é assim. Só que isso não é uma decisão do povo, do indivíduo, é uma questão de toda essa doutrina capitalista e neoliberal que rege os dias de hoje. Então essa desigualdade aumenta muito a desigualdade social, nessa diferença do rico e do pobre fica muito visível nessa tendência. E eu também marquei aqui, ó, que tudo passa a ter valor financeiro, porque você precisa pagar para ter acesso aos serviços, né, uma vez que o Estado está deixando de lado a sua interferência e a iniciativa privada está tomando conta de tudo, e a redução também nos investimentos sociais, porque não precisa mais se investir na sociedade, pelo contrário, a sociedade que precisa procurar formas de aquisição para poder pagar pelo serviço, porque o Estado não está mais oferecendo. Bom, agora eu quero que quem tem acesso vai na apostilinha de vocês, na página 2, tá bom? Porque ali na página 2, eu quero ler com vocês as consequências das políticas neoliberais. Dentro de toda essa tendência neoliberal, eu quero ler aqui com vocês o que a Unicef, em 1998, disse a respeito de consequência, tá bom? Desse sistema neoliberal. Então tá assim, ó. É bem a primeira parte ali da segunda página, tá?
Então, consequência das políticas neoliberais. O relatório da Unicef aponta para as seguintes consequências do neoliberalismo: aumento da pobreza e desnutrição. 7 milhões de crianças morrem no mundo por ano. 7 milhões de crianças morrem no mundo por ano, tá bom? Devido ao aumento da pobreza, então não tem como dar subsistência básica para essas crianças, saúde, alimentação, saneamento e, obviamente, a desnutrição, porque elas não comem. Então, se nós pensarmos muito aqui nos países pobres, né, nos países, por exemplo, lá da região da África, que são países pobres, onde esse neoliberalismo aí só explora eles, eles não desenvolvem, tudo bem? É uma consequência desse sistema vigente ao dia de hoje. Por isso que eu iniciei a aula falando que o que nós estamos discutindo aqui hoje é a nossa sociedade atual interferindo diretamente na nossa vida. Também, uma das consequências é a expansão do desemprego, que já atingiu 20% das populações trabalhadoras no Brasil e na Argentina. No México, essa realidade já atingiu 51% nos últimos 15 anos. Lembrando que esses dados são de 1998, tá? Hoje, esses dados eles são muito mais diferentes. Então, obviamente, que essa questão neoliberal traz o desemprego, tudo bem? Obviamente que o sistema tecnológico, a industrialização, né, as máquinas tomando lugar da mão de obra humana, enfim, substitui. Né? Uma máquina trabalha para 20, 30 homens na mesma função. Então começa a rolar o desemprego aí. A subnutrição também, né, uma das consequências. Na sociedade norte-americana, 26 milhões depende de doações privadas e 4 milhões de adultos passam fome. Então veja que nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da sociedade norte-americana, nós não estamos falando de país na África. Então veja que até os países desenvolvidos, os países de ponta, sofrem interferência das consequências do neoliberalismo. 26 milhões depende de doações privadas, né? Que empresas privadas façam a doação para o básico para essas pessoas, e 4 milhões de adultos passam fome. 11 milhões de crianças estavam em condições de subnutrição no ano de 1998. 11 milhões, isso nós estamos falando nos Estados Unidos da América, no país de ponta. Um país onde o sistema capitalista é muito fluente, também sofre as suas consequências. Obviamente que no Brasil não é diferente. Nós temos crianças que estão morrendo, principalmente as crianças que estão à margem da sociedade, né, que moram na favela, por exemplo, a questão lá do Nordeste, do Norte, que eles não são muito bem assistidos, essa questão da fome, a questão do desemprego no Brasil também é muito alta, enfim, são consequências dessa doutrina política e econômica chamada neoliberal, que é uma consequência do sistema capitalista, dia de hoje. Agora nós vamos ver toda essa realidade atual na vertente da educação, tá bom? Então agora eu gostaria que quem estiver acompanhando com a apostilinha fosse na... Deixa eu mexer aqui. Tá. No finalzinho da segunda página também, na última frase. Ali, ó, o título é A Influência Neoliberal na Educação, tá? E eu vou começar na última linha, né, na última frase da segunda página e continuar nos objetivos que está na terceira página. Então tá assim, ó. Nós vamos falar agora da influência neoliberal na educação. Ó, o neoliberalismo atribuiu um papel estratégico à educação, determinando basicamente 3 objetivos. Então, qual que é a influência de toda essa tendência neoliberal para a educação? Atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e a pesquisa acadêmica ao imperativo do mercado e às necessidades da livre iniciativa. Assegurar que o mundo empresarial tenha interesse na educação, privatização, lembra? Que lhe garanta uma força de trabalho qualificada, apta para a competição no mercado nacional e internacional. Então, veja,
Para a tendência neoliberal, a função da escola é capacitar o indivíduo, capacitar o cidadão para o mercado de trabalho, para a empresa nacional e internacional, né? Competitividade, onde os melhores se sobressaem. E a gente sabe que, infelizmente, é assim na sociedade. Não tem espaço para todo mundo. E os mais aptos, os mais, né, competentes na área são os que prevalecem. E os outros, como que fica? Aí fica a questão da pobreza, do desemprego, que a gente já discutiu. Outra tendência neoliberal para a educação, além da formação para o mercado de trabalho. Tornar a escola um meio de transmissão ideológica com a construção de uma visão de mundo e de uma realidade simbólica. Na sociedade em que vivemos hoje, a função de construir essa realidade é em grande parte preenchida pelos meios de comunicação de massa, e a escola desempenha o papel de reprodutora da ideologia dominante. Então, qual que é a ideologia dominante? Modo de produção capitalista, não é? Competitividade, mercado de trabalho. Então, a função da escola, né, da educação nessa visão neoliberal, é implementar, é fazer com que os alunos entendam essa realidade que o sistema capitalista espera deles, né? Ter essa imagem simbólica do sistema capitalista. E, por fim, fazer da escola um mercado para os produtos da indústria cultural e da informática. Como assim um mercado? Nós somos um produto para a indústria, onde os melhores produtos é quem vai prevalecer. E também dar condições para esses alunos, para que eles produzam tecnologia, para que eles produzam conhecimento para essas empresas, essas indústrias utilizarem para o próprio benefício, para aumentar a produção, a aquisição de lucro e tudo mais. Então, veja que a educação aqui no sistema neoliberal não vê o indivíduo como pessoa, vê o indivíduo como um objeto, como uma máquina. Tudo bem? Continuando ainda, lá no finalzinho da terceira página que eu tô, deixa eu só contar aqui para não me perder. 1, 2, 3, a terceira página ainda, tá? Tem duas perguntinhas muito interessantes para a gente refletir dentro desse universo neoliberal. Qual seria a tarefa do Estado? Lembra que o Estado ele tem o mínimo contato possível com a economia nesse sistema, né? Que a economia tem uma liberdade, tá? Tem uma livre dominância. Então, qual seria a tarefa do Estado para os neoliberais? Ao Estado caberia subsidiar a educação dos mais pobres por meio de bolsas em escolas particulares ou empréstimos aos estudantes. Então, a ideia é privatizar a educação. Mas cadê aquela história da Constituição da Educação para Todos? Não, calma lá. As pessoas que não têm condições de pagar, o Estado, lembra que ele dá condições mínimas, né, básica, o Estado vai dar bolsa para que eles estudem nessas escolas particulares ou vai financiar e eles vão pagando conforme consegue, tudo bem? Para tais fins, existem instituições internacionais que defendem essa política neoliberal, como, por exemplo, o Banco Mundial impondo suas regras. Tá? E como a escola é concebida no cenário da educação neoliberal? Como a educação neoliberal enxerga a educação? A escola torna-se uma espécie de microempresa. Então, veja bem, não está olhando o aluno como sujeito, como indivíduo, está olhando o aluno como uma parte de uma microempresa. Então, a escola torna-se uma espécie de microempresa, ou seja, deve funcionar estimulando a competitividade entre os alunos e os professores. Por que a competitividade? Porque onde há competitividade, os melhores se sobressaem. E é justamente os melhores que o mercado de trabalho quer. Né, os que têm maiores habilidades e maiores competências. Os que não têm, eles não querem dentro da empresa. Ou se querem, não é para cargo de prestígio, né, é para poder fazer trabalhos menores lá. Não deve depender de recursos do Estado. Lembrando do processo de privatização. O Estado vai dar o básico para as pessoas que não têm condições do particular. Além disso, deve contar com funcionamento privado, né, as estatais, né, lá, ou a iniciativa privada, com a ajuda da comunidade ou de voluntários. Então, veja,
próprio sistema neoliberal vê a educação, vê a escola como uma microempresa. Um momento de exploração, um momento de ensinar para o mercado de trabalho, obviamente, que futuramente para poder explorar dessa pessoa, e quando está oferecendo condição de desenvolvimento de competência e de habilidade para o mercado de trabalho, deixar isso muito claro para os alunos que os melhores entre eles é quem vai se sobressair nesse mercado competitivo, nesse mercado neoliberal. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar da globalização. Enquanto eu tomo a minha água aqui, para poder dar uma refrescada na garganta, alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição para o que nós falamos de neoliberalismo? Vocês conseguem enxergar o neoliberalismo na sociedade de hoje? Tudo tranquilo, gente? Posso continuar então? Então, eu não sei se conforme nós vamos fazendo, né, essa apresentação dessas discussões, vocês conseguem enxergar esse neoliberalismo na nossa sociedade, tá? Ó, a Yasmin disse que sim, que ela consegue enxergar, né, essa doutrina neoliberal de forma bem explícita nessa sociedade. Realmente a gente consegue ver, porque é quem rege a gente, né? A Monique falou que tá tranquilo, então é sinal que o ritmo tá bom. Lembra que qualquer coisa, o chat tá aqui para vocês me mandarem pergunta ou algum tipo de contribuição que também é importante. Agora nós vamos falar de globalização. Neoliberalismo, talvez eu entenda que algumas não tenham escutado falar uma vez ou outra. Mas a palavra globalização, eu imagino que vocês já ouviram falar, porque ela é muito mais tendência. Então vamos ver o que é a globalização, que está implícita na sociedade de hoje e que interfere na nossa sociedade, que interfere na vida do indivíduo. Tá? Uma água que o negócio tá ardendo aqui, peraí. Bom, então quando fala em globalização, o que a gente pensa de ideia? Então a gente pensa, né, globalização no exterior, a gente pensa, né, nos outros países, no internacional. Globalização, a gente pensa na aproximação entre os povos, né, que nem, por exemplo, hoje. Nós estamos aqui, mas se tem, sei lá, um amigo seu ou um parente seu lá na Itália, que mora lá, pelo celular, né, pelo avanço tecnológico, o avanço das comunicações, a gente consegue em tempo real conversar com eles, então toda essa aproximação, né, a gente consegue mandar fotos, fazer uma videochamada. Hoje, dentro de todo esse distanciamento, desse isolamento, nós estamos vivendo muito essa tendência da globalização em relação ao desenvolvimento tecnológico e à comunicação. Ó, veja bem o que nós estamos passando aqui agora, né? A nossa tendência era estar lá no presencial, mas uma vez que nós estamos procurando estratégia, não é, para poder oferecer para vocês as aulas da melhor forma possível, nós precisamos ir atrás do recurso do desenvolvimento tecnológico de comunicação. Nós estamos fazendo uma aula ao vivo, cada uma na sua casa, mas nós estamos próximos, né? Nós conseguimos aqui em tempo real conversar, interagirmos. Então, isso é um efeito da globalização. E isso está na nossa sociedade. Mas a globalização, gente, ela vai muito mais além do que uma internet, do que uma viagem internacional, do que essa aproximação. E é justamente esses pontos a mais que a globalização tem como característica que nós vamos discutir aqui agora e, obviamente, que ver toda essa influência na sociedade, que é o sentido da nossa discussão. Então, primeiro, a globalização, ela inicia
lá com as grandes navegações. Lembra que no comecinho da disciplina, a gente viu alguns pontos que contribuíram para o surgimento da sociologia? Lembra quando nós falamos das grandes navegações? Quando, por exemplo, a Portugal, quando a Espanha começam a pegar os navios e conhecer novos horizontes, né? Começam a conhecer novos países, a explorar a matéria-prima dali, levar de volta para o seu país para poder vender e tudo mais. Então, alguns historiadores, eles defendem que a globalização ela já começa lá nas grandes navegações, quando começou a explorar o além dos horizontes e fazer essa aproximação de uma forma ou outra, tudo bem? Só que, obviamente, que com o passar do tempo, essa globalização, ela vai ganhar muito mais destaque com a doutrina neoliberal, que nós acabamos de discutir, e a partir da terceira revolução industrial, que nós conhecemos também como a revolução técnico-científica. Não tem como falar em globalização sem falar em tecnologia e sem falar em ciência. Então, obviamente, começa lá antes, lá em séculos passados, lá com as grandes navegações. Mas o destaque maior dessa palavra de globalização, porque é uma palavra atual, ela surge então a partir daí, dessa doutrina neoliberal e com esse grande impulso que essa revolução técnico-científica trouxe lá com a terceira revolução industrial, tá? Aí em meados também de 1980, 1990, tá bom? Bom, quais são as características da globalização? Então, veja só, eu marquei também alguns pontos aqui. Primeira característica da globalização: aumento dos fluxos de mercadoria e capital. Então, nós temos que pensar que toda essa revolução científica, ela favoreceu o desenvolvimento de duas grandes áreas: o transporte e a comunicação. Que nem, por exemplo, aumento dos fluxos das mercadorias. Então, hoje, gente, comprar nesses sites aí da internet, produtos lá na China, como que ele chega até aqui para nós? Tudo isso é um avanço do transporte. E chega, gente, questão de uma semana, 15 dias, dependendo de onde você compra, do país que você compra. Essa questão de capital também, né? Compra dólar, compra euro, enfim, toda essa discussão dessas bolsas de valores aí. Então, a globalização, a partir do avanço de transporte e da comunicação, ela conseguiu fazer com que o fluxo de mercadoria e capital aumentasse na sociedade atual. Pelo celular hoje, vocês conseguem fazer compra de um produto, por exemplo, lá dos Estados Unidos, e ele vai chegar na sua casa sem você precisar sair. Então, esse avanço científico-tecnológico que essa terceira revolução industrial trouxe no setor do transporte e da comunicação foi o grande boom para que a globalização ela adquirisse todas as suas características, tá bom? Uma outra é a produção em todo o espaço mundial. Então, hoje nós sabemos que nós temos empresas internacionais, né, transnacionais, que têm, por exemplo, filiais lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, lá na Espanha, nós estamos falando da mesma, lá no Japão, lá na China, e nós estamos falando de uma mesma empresa. E muitas das vezes, uma parte do produto faz nos Estados Unidos, aí manda aqui para a indústria do Brasil fazer uma outra parte, manda lá para a Itália para fazer uma outra parte, aí manda, por exemplo, lá para a Inglaterra para dar o acabamento final. E fica a cargo dessa indústria, em cada uma dessas regiões, obviamente, onde a mão de obra é mais barata para fazer aquele serviço, onde a matéria-prima é mais barata e onde ela é mais fácil de ser extraída. E isso só foi possível o quê? A evolução do transporte. Como é que vai fazer com que a peça que está lá nos Estados Unidos chegue até o Brasil para ser terminada? Ou para ser continuada? E manda lá para a Itália para poder fazer o resto do processo. Então, a globalização também faz com que a produção ela se amplie em todo o espaço mundial. Tudo bem? Uma outra característica são os organismos internacionais, né? Que nem, por exemplo, a ONU, os blocos econômicos. Hoje, não faz muitas discussões em um país em relação à economia, por exemplo. Existem essas grandes conferências, esses grandes seminários internacionais, que nem, por exemplo, a ONU está discutindo muito aí essa questão, né, do momento atual, dessa questão da pandemia, do COVID. Aí a Organização Mundial da Saúde também discute
o mundo. Não discute, por exemplo, um ponto isolado. Então, essas organizações, esses organismos internacionais também surgem a partir da globalização, porque pensam uma situação não local, mas mundial, com todo, né, todas essas consequências no mundo. Não é mais uma discussão isolada. Que nem aqui na América do Sul. Nós temos o Mercosul, quando se fala, por exemplo, na nossa economia da América do Sul. Então não pensa só no Brasil, pensa em todos os países, né, de que forma eles interagem, de que forma eles podem contribuir um com o outro. Tudo isso é graças também à globalização, porque pensa no mundo, pensa no global. O próprio nome já diz, globalização. Uma outra consequência da globalização, essa aqui, ela é muito atual. Aqui a gente vai se ver. É a massificação da cultura e do consumo, tá bom? É a propagação mundial das músicas, das séries, dos filmes, até mesmo do que a gente come, que nem, por exemplo, as músicas internacionais, né, as músicas americanas lança, né, um cantor famoso, uma Lady Gaga lança uma música lá nos Estados Unidos, o mundo inteiro consome essa música, não é? Que nem uma banda de rock, né, vai fazer uma live, agora nem precisa mais fazer show, faz uma live, o mundo inteiro está assistindo essa live, está consumindo a mesma música. Então a globalização dissipa, não é? Em comum, um mesmo gosto pela música, pela série, não é? Hoje nós temos aí as plataformas, não é? De séries, de filme que viraliza, que nem, por exemplo, teve um filme muito famoso que teve aí todo mundo posta que assistiu, aí a gente vai nas redes sociais ler, quer assistir também. Então, tudo isso é essa massificação da cultura e do consumo. Que nem, por exemplo, nós temos empresas transnacionais que tem no mundo inteiro. O famoso McDonald's, por exemplo. O McDonald's, ele conquistou o planeta em todas as suas regiões. Tudo isso graças à globalização. Nós também temos, por exemplo, a Apple, né, no lançamento aí dos seus dispositivos móveis, que é no mundo todo mundo quer ter um celular, né, um iPhone, um iPad, a Samsung com seus eletrodomésticos, a Coca-Cola, a BMW, enfim, empresas que têm raízes e ocupa o mundo todo, e isso é uma massificação da cultura e do consumo. Tudo bem? Migrações internacionais também, graças à globalização, nesse avanço, principalmente do transporte. Para vocês terem uma ideia, lá no tempo do descobrimento do Brasil, lá em 1500, lá para os reis, né, os príncipes de Portugal, chegar até o Brasil de navio, levava de 4 a 6 meses. Hoje, para ir do Brasil a Portugal, 12 horas de avião você já está lá. Então, a globalização, com esse avanço, né, tecnológico, dentro né, dessa via dos transportes, é muito fácil. Você, obviamente, que você precisa ter condições para isso, porque nós estamos falando de um sistema capitalista. Né? E lá para o Nordeste, você pega um avião e vai. Gente, uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás, eu fui de ônibus. Eu gastei 17 horas. E eu voltei de avião. Né, de Maringá ao Rio de Janeiro, gastei 17 horas de ônibus, só que eu voltei de avião. Em 1h20 de avião, eu estava em Maringá. Tem uma ideia do que é essa globalização incentivada ao transporte? Então, essa migração internacional ficou muito grande. O que é migração? É o trânsito, né, entre pessoas, em estados, em cidades, até mesmo em países, ficou muito mais fácil, tá bom? E, obviamente, que nós não podemos deixar de falar da comunicação, tá bom? A via internet, o quanto que ela aproximou as pessoas. Aí, levantando uma crítica. A globalização é para todos? Aí fica um pontinho de interrogação e eu quero que vocês me respondam aí com sim ou com não. Vocês acham que, dentro de todas essas características da globalização, que nós falamos aqui agora, vocês acham que a globalização, ela é para todos? Enquanto eu tomo minha aguinha aqui, para dar uma amolecida na garganta, responda aí para mim, sim ou não. Vocês acham que a globalização é para todos? A Monique disse que não. Se vocês quiserem também me ajudar aqui, por que vocês acham que não? Que nem para todos?
Por que vocês acham que a globalização, por exemplo, quem está falando que não, ou quem acha que sim, a globalização é para todos, vocês conseguem defender o porquê você está dizendo isso? Que nem a Monique falou que não. Nem todos têm acesso. Por que vocês acham isso? Eu tenho a minha ideia também. Eu também acho que não, que a globalização não é para todos. E eu tenho a minha ideia do porquê que não. E você? Qual que é a sua ideia? Vamos lá, meus amores, ajuda o professor de vocês aí. Ó, vamos lá. A Nayane disse que não, prof, com certeza não. A Nayara disse que as classes sociais, então ela defende que não, né, que a globalização não é para todas, né? Ela defende essa questão das classes sociais do rico e do pobre. A Jéssica disse que por falta de recursos, por falta de dinheiro, não tem acesso à globalização. A Simone disse que não muita, né, desigualdade social, então nem todas as pessoas têm acesso por essa desigualdade social, né, ela defende também ali as classes sociais. Eu realmente também, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Eu não tinha marcado um nome, agora eu marquei. Isso mesmo. Eu não tinha marcado o nome de uma de vocês que respondeu aqui e eu me toquei. Eu super concordo, gente, com a ideia de vocês, de que a globalização, ela não é para todos. Por quê? A globalização, ela está inserida num sistema capitalista neoliberal, onde só tem acesso a todos esses recursos quem tem dinheiro. Hoje, a Nayane disse, muita gente morre de fome, o que dirá andar de avião? Exatamente. Gente, comer um McDonald's, todas as pessoas têm condições de comer um Mac, de tomar uma Coca-Cola, de ter um celular do iPhone, por exemplo, né? A Monique, digo que não, pois, por exemplo, as crianças da China, que são escravizadas ao produzirem materiais que serão consumidos por terceiros, não tem perspectiva nenhuma de que um dia irão ter acesso à tecnologia, farão uma viagem de avião ou terão poder aquisitivo de comprar produtos de alto preço. Perfeitamente. Então, aqui, ó, tudo que vocês estão falando casa muito bem aqui, ó, com uma bela fechada com chave de ouro do que a Monique trouxe para a gente. E nós não precisamos ir muito longe, que nem hoje, por exemplo. Essa situação atual do Covid, ela está exigindo aulas online. Né? Como que o Estado do Paraná está oferecendo para as escolas públicas? A partir da televisão. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade ou se vocês já acharam na hora que vocês estão trocando o sinal, o canal das aulas online que as crianças assistem em casa. Todas as crianças têm televisão em casa para poder assistir? Que nem essas aulas online, que é a base de internet. Todas as crianças têm internet em casa? Todas as crianças têm celular em casa? Eu não sei se vocês viram, mas eu acompanhei uma matéria, né? Eu acho que alguém mandou em algum grupo, eu acabei lendo, e isso é verdade. Que um pai vendeu eletrodomésticos de casa, porque a filha não tinha um celular, para poder comprar um celular para a filha, para ela poder acompanhar as aulas que estavam sendo passadas via internet. Então, quando a gente fala em globalização, nós estamos falando, obviamente, de uma desigualdade social. Nós estamos falando, que nem foi dito aqui, em classes sociais. Nós estamos falando realmente, que nem foi dito aqui pela Monique, de pessoas que são exploradas para a produção e não têm acesso a esse produto que ela mesma está produzindo. Casando com uma crítica lá de Karl Marx do materialismo histórico dialético. Então, a globalização, ela existe, ela faz parte da nossa sociedade, mas ela não é para todos. Como trabalhar isso em sala de aula, sendo que a globalização bate na porta, a partir das novas tecnologias? Então, nós, professores, temos que ter essa consciência, tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o material de vocês. Deixa eu me situar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, cadê? Ó, deixa eu ver que página que eu tô. Deixa eu contar aqui. Ó, primeira página, segunda página, terceira página, quarta página, quinta página. Quinta página eu tô. Para a gente encerrar a globalização e ir para o multiculturalismo.
Eu vou ler a última frase, tá bom? Da quinta página, para poder fechar toda essa discussão da globalização. Veja só. Segundo Mecenas 2003, a globalização é uma palavra polêmica. Olha o tanto de discussão de polêmica que vocês trouxeram aqui. Perfeito. Pois tanto pode indicar os movimentos de defesa dos interesses populares, como designar as forças do capital contra a vida. Então a globalização ela pode ajudar, mas ela não pode ajudar tanto assim também quando ela está abraçada ao sistema capitalista, toda essa discussão que nós já fizemos. Aí a última frase diz o seguinte: globalização. Trata-se, portanto, de lutarmos e fazermos uso das novas tecnologias a serviço da vida e não ao contrário. Então, obviamente, que uma vez a globalização estando na nossa sociedade, interferindo diretamente na nossa vida, ela tem que ser a favor da vida, a favor do indivíduo. E quando ela está atrelada ao sistema capitalista, que é assim que acontece, a globalização, que ela surge, lembra, a partir do neoliberalismo, lá da Revolução Técnico-Científica, ela não está muito a favor do indivíduo, ela não está muito a favor do sujeito, ela está atrelada, ela está casada ali com o sistema de exploração, o sistema capitalista, esse sistema vigente. Infelizmente, ela não é usada de uma forma tão positiva, e a gente sente isso na pele, tudo bem? Bom, agora nós vamos falar do último ponto, que é o multiculturalismo, tá bom? Esse aqui eu acho que vocês vão tirar de letra. Que nem, por exemplo, todas as crianças, todos os... Vamos pegar vocês. Vocês na nossa sala de aula lá, quando nós estamos no presencial, enfim, que eu acho que vocês são em 20, 22 alunas. Todas são iguais? Obviamente não. Mas todas são da mesma espécie, todas estão, por exemplo, muitos de vocês moram em Paranavaí, né? Tem bastante meninas que são de Nova Esperança, outras são ali de Alto Paraná, né? Então a maioria de vocês são de um local específico. Porém, mesmo que se todas morassem em Paranavaí, nem todas são iguais, porque cada uma tem uma história social de vida, de experiências, de vivências diferentes uma das outras. Então, esse multiculturalismo, essa cultura, essa diversidade, essa diversificação, ela está implícita dentro da nossa sociedade, de raça, de credo, de religião, de sexo, de gênero, de classes sociais, enfim. Nós vivemos numa sociedade multicultural, com diversidades múltiplas, com diferenças múltiplas. E nós precisamos lidar com essa quantidade de cultura que nos enriquece e não nos empobrece. Tudo bem? Aí, na apostila de vocês, ali onde está multiculturalismo e educação, começa assim, ó. Turistas estrangeiros que conhecem as várias regiões do Brasil são unânimes em afirmar que desconhecem um país no mundo com maior diversidade cultural que o Brasil. Pensa no nosso norte, sul, leste, oeste. Olha, vamos começar a falar em sotaque. O sotaque das pessoas que são do sul, as pessoas que são ali do nosso centro, né? Ali de São Paulo, Rio de Janeiro já puxa um pouco, a pessoa lá do Nordeste. Então, olha a diversidade. A diversidade na forma de vestir, na forma de se comportar, nas músicas, até mesmo na forma de se vestir, né? Porque o Brasil é muito grande, então tem uma diferença de clima muito grande. Então, a forma de se vestir é muito. Lá no Nordeste é muito calor, então roupas mais frescas. A nossa região sul, né? Faz um pouquinho mais de frio, né, descendo ainda mais ali para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, roupas mais fechadas, mais brutas. Olha a diversidade. Cultura, alimentos, não é? O que se come, né? Pinhão aqui no sul, lá no norte já não é o pinhão, por exemplo, um azeite de dendê, que a gente nem sabe o que é, um acarajé, um vatapá, aí vem aqui para nossa região centro, aí já vai pegar um piqui, enfim, olha a diversidade de cultura que existe no nosso país, implícito na nossa sociedade. Tudo bem? Então, de norte a sul do país, há uma riqueza diversificada nas várias manifestações da cultura. Quanta beleza, quanta maravilha.
É esse Brasilzão rico de meu Deus, tá bom? Então, multiculturalismo seria isso, tá? Vamos continuar aqui. Isso é mais explícito quando entramos em uma sala de aula, multiculturalismo, né, essa diversidade de culturas, e vemos que, embora os estudantes sejam quase todos de uma mesma região, o que nós acabamos de discutir, cada um traz consigo ricas histórias e uma forma particular de ler o mundo que está à sua volta. Então, um é a favor de A, o outro é a favor de B, um tem a opção C, o outro tem a opção D. Essa diversidade que a gente já discutiu em muitas disciplinas, tá? A heterogeneidade de um grupo de educandos nos faz refletir acerca de algumas questões sobre a relação entre cultura e educação. Como a educação deve trabalhar todas essas culturas. E isso nós já vimos em algumas disciplinas, que nem quando se fala, por exemplo, o dia do índio. Aí no dia do índio específico, pinta as crianças de indinho, faz uma peninha aqui, faz um cartaz, não, pronto, acabou. Isso é viver cultura? Isso é viver diversidade? Que nem, por exemplo, tem a semana lá afro na escola. Aí só naquele recorte faz cartaz, né? Sobre os negros, sobre a história dos negros no Brasil, no mundo. Aí faz a culinária, o povo vem vestido, né? Pensa naquelas cores mais lindas do mundo nos tecidos africanos que eu acho. Só aquilo, pronto, acabou. E o resto do ano, a continuidade, toda essa influência, a representatividade de cada um dentro da sala de aula com a sua diferença. Então, essa questão de cultura, de multiculturalismo na educação, ela tem que ser diária, ela tem que ser dia a dia, porque o diferente ele não se desfaz, o diferente ele existe, e esse diferente ele tem que ser privilegiado dia a dia, não em momentos específicos do ano apenas, tá? A Cleia disse aqui, realmente, prof, são muitas, então ela está querendo dizer essa questão de muitas culturas, né, dessa diversidade, tá? Bom, na última página, para a gente terminar essa nossa reflexão sobre o multiculturalismo, eu quero ler para vocês o primeiro parágrafo da última página, tá bom? Para a gente refletir sobre tudo isso em relação ao multiculturalismo que interfere na vida social. A comunidade escolar, ela está trazendo para a gente, por isso que eu quero ler para a gente discutir. A comunidade escolar, em um contexto multicultural, que se sabe político, não pode ser racista, nem elitista, nem machista e nem etnocêntrica. Lembrando que nós não nascemos racistas, nós não nascemos elitistas, nós não nascemos machistas, nós não nascemos etnocêntrico. Isso nos é ensinado. Uma criança não sabe distinguir o que é preto e branco. O que é, por exemplo, a diferença do homem e da mulher na sociedade. Isso lhe é ensinado. E isso nós já fizemos algumas afirmações e boas reflexões na sala, tá bom? É essencial, nós professores, percebemos a dimensão disso tudo. O que nós, como educadores, faremos? E como faremos? Como o nosso currículo se configurará? Como serão e deverão ser as nossas aulas, a nossa avaliação, a nossa sala de aula? Como será a nossa postura? Como não sermos tão individualista e julgarmos que os outros são muito diferentes de nós, a ponto de nos transformarmos em uma ilha cercada de ilhas por todos os lados? Olha que pergunta reflexiva marcante, né? Sou uma ilha cercada de outras ilhas. Tudo perguntas para a gente refletir na nossa ação. Como não ser tão universalista a ponto de apagarmos as singularidades culturais, políticas, sexuais, sociais e intelectuais? Como levar em consideração todos os segmentos da escola? Trabalhar o multiculturalismo na escola não é apenas colocar imagem de todas as etnias que compõem nossa escola nos murais. Festejar o Dia do Índio e o Dia Nacional da Consciência Negra.
Não é apenas debater as políticas de cotas e outras afirmativas. Nem ter a imagem de uma virgem negra como padroeira do Brasil. Tampouco ter o atleta do século como um ícone nacional. Se o que conta nesse caso é o dinheiro e não a cor da pele. Acreditamos que uma educação multicultural, inclusiva, crítica e criativa implica mudanças radicais nas estruturas de poder da escola e da sociedade. Mudanças em nós mesmos e mudanças nos paradigmas. Tudo isso relacionado ao racismo, à diferença de classe, às diferenças de etnia que nós temos. E isso, o diferente, o outro, a diversidade, faz parte da nossa sociedade. Em como lidar com isso? Então, cabe à escola, cabe à educação oferecer todas as estratégias e dinâmicas possíveis para esses nossos alunos que atenda dia a dia a essa necessidade. Não só uma data específica de comemoração, porque isso não é trabalhar multiculturalidade. Pelo contrário, isso é dizer que fez por estar feito. Tudo bem? Meus amores, dúvida? Se ninguém tem dúvida, eu já vou instruir vocês para a atividade da semana, tá? Deixa eu achá-la aqui. Então, ó, hoje nós falamos de 3 fatores que influenciam a sociedade atual: o neoliberalismo, a globalização e o multiculturalismo. Então, são situações sociais que impactam, que influenciam de forma direta a vida do indivíduo. Então, como o indivíduo tem que lidar com essa realidade? Qual a função da escola dentro de promover essas discussões dentro da escola, da globalização, do multiculturalismo e desse sistema neoliberal, que tem as suas características, tem as suas implicâncias, tem as suas causas e consequências. Tá bom? Bom, então a Cleia falou que não, tá? Que não tem dúvida. A Nayane falou que tá tudo tranquilo. Então eu peço para que vocês peguem, quem conseguiu, né? Ou fazer a impressão, ou abrir aí no celular ou no computador mesmo, a atividade de vocês da semana, tá? São 2 perguntas que eu imagino que se vocês já sentarem agora para fazer, vocês vão conseguir fazer as 2 perguntas, porque as informações aí na cabeça, elas estão fervendo, tá? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: de acordo com as discussões e os estudos propostos, fale sobre quais os efeitos do neoliberalismo na educação. Ainda, quanto à escola, de acordo com a concepção do projeto neoliberal, ela deve tornar-se uma microempresa. Como você compreende essa educação? Bom, então nós discutimos que o sistema neoliberal, o sistema capitalista, vê as escolas como microempresa, com competitividade, com formação de competências para o mercado de trabalho. Essas são as características de uma escola num sistema neoliberal, que nós sabemos que é assim que funciona, né? O sistema liberal quer privatizar as escolas, tá bom? E como que vai ficar essa questão de acesso, né? Todos terão acesso. Então, pensando em todas essas discussões, nesses conhecimentos, como você compreende? Qual que é a sua observação? Qual que é a sua crítica em relação a esses efeitos neoliberais na educação? É essa visão que o sistema neoliberal tem em ver a escola como uma microempresa. Como que você, enquanto futura pedagoga, ou enquanto pedagoga que já estão atuando na escola, que eu vejo que muitas de vocês já estão atuando na escola muito bem, fico muito feliz em ver. Você, enquanto crítica, enquanto agente da educação, como você vê essa postura neoliberal? Aí vocês escrevem aí. Podem voltar no texto, lá no material, lá nas influências neoliberal na educação, tem bastante informação que vai ajudar vocês a formularem essa sua posição em relação a isso, tá? E a segunda questão, ela diz o seguinte: de acordo com as discussões e os estudos propostos, então veja que as 2 questões é com base com tudo que a gente estudou e conversou aqui hoje, tá?
Então, questão 2. Fale sobre, identifique os aspectos principais do multiculturalismo e suas propostas para a educação. Então, na questão 2, vocês vão falar do que é o multiculturalismo, esse último fator que nós discutimos, e a educação dentro do multiculturalismo. Como que a educação tem que ser? Nessa questão da diversidade, do outro, das diferenças. Então, essas são as duas questões. A primeira, para pensarmos no neoliberalismo e a educação. E no segundo, para a gente pensar no multiculturalismo e na educação. Tudo bem? Essa é a atividade da semana de vocês, que vocês vão colocar lá na pastinha junto com as outras, para poder me entregar quando nós voltarmos para a aula presencial. Lembrando que essa atividade e a da semana passada vai compor a nota do segundo bimestre. Tudo bem? Meninas, dúvidas? Se tiver dúvida, fica aqui à disposição. Se ninguém tiver dúvida, nenhum tipo de contribuição, vou dispensar vocês para o intervalo, tá? Vocês já podem comer a sopinha de vocês com esse frio gostoso que está fazendo, tá? Beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana que está chegando. Se cuidem. Saudades de vocês. Tudo bem? Beijo, abraço. Até a nossa próxima aula. E eu vou ficar mais uns minutinhos aqui à disposição se alguém precisar conversar comigo. Tá bom? Tchau, saudades. Monique, muito bem lembrado. Mães do grupo, feliz Dia das Mães. Domingo tá chegando. Um ótimo dia para vocês aí com seus próximos, com as pessoas que vocês amam. Beijo, mães do grupo. Feliz Dia das Mães. Fica com Deus vocês também, gente. Se cuidem.